numeração do minerador tá certo. Em 1972, nos 150 anos da independência do Brasil e da Bahia, Joana de Ângeles novamente pede licença de Valdo para contar mais um episódio das suas existências na vida carnal. Na época em que celebrava a independência da Bahia, em julho, como aconteceu na história, ela revelou que havia nascido em 1762. Filha de uma família um tanto quanto favorecida, na medida do possível, ela ingressou muito cedo na Ordem do Desterro. Logo depois, ingressou na ordem que ela havia criado em encarnações anteriores como Clara de Assis, a Ordem das Clarissas, naquela região da Bahia, em Salvador. Joana Angélica de Jesus foi convidada agora não mais ser a monja da biblioteca, mas, como ela havia feito nos fins dos episódios da sua vida anterior, entregar-se totalmente à causa do próximo, mas tendo o acervo intelectual engrandecido para lidar com as mazelas íntimas dos conventos e da sociedade que a América portuguesa tinha de maneira diferente. Como havia dito, os conventos espanhóis eram centros de cultura muito bem equipados. Os conventos brasileiros, na época da colonização portuguesa, eram conventos muito diferentes. A maioria das pessoas que ingressavam nos conventos para ocultar equívocos do cotidiano, pecados cometidos, erros desencanados. E muitas dessas pessoas que entravam nos conventos não atendiam os requisitos de entrega ao ideal do Cristo. Muitas delas, inclusive, chegavam a apresentar quadros de constante depressão. E muitas delas, inclusive, quadros severos de transtornos mentais. No convento das Clarissas não era diferente. A sociedade escravocrata, desigual, extremamente, visceralmente desigual, principalmente na Bahia de Todos os Santos, demonstrava para Joana um grande campo de trabalho para ela edificar as criaturas, trazendo não apenas o pão para quem tem fome de corpo, o conhecimento para quem tem fome de alma, mas principalmente o autoconhecimento para se descobrir interiormente. E então que ela inicia ali os primeiros movimentos daquilo que nós somos convidados hoje através dela, e principalmente de um dos mentores de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, a fazer, que é o atendimento fraterno. Ela já realizava ao seu modo e ao seu contexto na época no convento, ajudando pessoas com transtornos variados, inclusive irmãs do próprio claustro, que eram vistas com demonstrações de grande parte de loucura, e que ela buscava sanar esses ímpetos, corrigir esses sentimentos, alicerçar propostas edificantes para que aquele convento pudesse ser um ambiente de mais harmonia e de entendimento. É ali que ela começa a criar o enlevo que será necessário para ela entregar-se à proposta psicológica, quando ela se apresentará anos mais tarde como mentora Joana de Ângeles. É nesse convento que ela faz o colorário das suas venturas encarnatórias para adquirir os conhecimentos necessários para trazer essa sabedoria para nós. Mas o seu testemunho não se encerra apenas nisso. Como nós bem sabemos, ela viveu épocas muito turbulentas. A família real veio fugida de Napoleão. E naturalmente, nesse período todo, ela cresceu no convento e se tornou abadesa, ou seja, uma autoridade que dirigia e coordenava os trabalhos do convento. E num determinado momento, Salvador se tornou empolvorosa por
porque o acirramento entre os portugueses colonizadores e os nativos colonizados era muito grande e ansiava a independência. Já havia os grandes ecos de um desconhecido na época, já famoso Tiradentes, que havia dado sua vida em nome da independência do Brasil. E naturalmente pessoas muito devotadas se entregavam a essa causa. Entre elas, ao lado de Joana Angélica de Jesus, outras duas grandes mártires se entregaram a esse ideal. Veja que ironia. 3 mulheres pioneiras da independência do Brasil. Ao lado de Joana Angélica, uma desconhecida moça de uma sociedade muito abastada e que vestiu a roupa militar às escondidas para ir guerrear a favor da independência e sendo conhecida no futuro como a famosa Maria Quitéria. Mais adiante, uma moça nascida do seio da negritude e defendendo a causa dos negros por liberdade, infligiu grandes e severas penalidades aos portugueses que queriam agravar esse sofrimento ao nosso povo, uma desconhecida ainda hoje, infelizmente, Maria Fábia, uma escrava que liderava outros escravos à causa da libertação de seu ideal. E ao lado delas, Joana Angélica de Jesus. Quando a insurreição se tornou incontornável em julho de 1822, alguns meses antes da independência formal do Brasil, iniciou-se a insurreição baiana. Os portugueses começaram a entrar em conflitos graves na própria cidade do Salvador, até que numa determinada ocasião eles começam a se insurgir de forma a aplacar a rebelião. Os portugueses entram na cidade e começam a invadir casas, saquear pessoas dignas e avistam o mosteiro. Vão entrar lá para fazer impor a sua condição. Vão adentrar, vão estuprar, vão roubar e vão colocar a ordem que eles entendem ser a mais correta. Mas naquele instante, avistando essa possibilidade, Joana Angélica convoca as irmãs a fugirem. Ela já havia escolhido uma rota de fuga que já havia sido construída dentro do próprio mosteiro. As irmãs fugindo, e ela falou: vão enquanto eu fecho a entrada, para que eles não adentrem. E naquela oportunidade, então, da insurreição baiana, os portugueses chegam à porta do convento, com baionetas e lanças, armados até os dentes, diante de uma mulher que apenas tem o corpo conquistado. E ela, no ímpeto, com muita rigidez, grita para eles: para trás, bandidos! Antes que vocês queiram atingir o vosso intento aqui dentro, terão que passar por cima do meu cadáver. E um deles, um tanto hesitante, com medo e ao mesmo tempo no ímpeto do ódio, avança com a baioneta e fura o interior do estômago da irmã Joana Angélica de Jesus. Ela cai do lado de uma cadeira da entrada e tem ali seus últimos instantes de vida. Mas desde então, ela é conhecida como a padroeira da independência da Bahia, um grande símbolo de entrega e devotamento total. Porque por causa dela, as outras irmãs conseguiram se salvar. E naturalmente as forças aliadas a Dom Pedro foram auxiliar a insurreição baiana para que ela fosse aplacada. Porque naturalmente as tropas portuguesas, patrocinadas inclusive pela coroa de Portugal, queriam restabelecer a ordem do poder de Portugal sobre o Brasil. Mas essa guerra durou muito tempo. Até mesmo depois da independência do Brasil, não houve sossego. Até que finalmente os ânimos se acalmaram e finalmente a Bahia declarou a sua independência, por obra desses espíritos devotados. Joana Angélica de Jesus, então, naquela oportunidade, desenvolveu uma causa ao semelhante, devotando-se integralmente ao próximo, buscando edificar na criatura humana aquilo que ela não entendia bem o que era, mas era um anseio para a edificação do intelecto, para buscar entender algo que estava dentro da criatura humana e que ela precisava ser preenchida de um sentido maior existencial. A palavra ela não sabia, mas ela estava mexendo com uma coisa que logo mais adiante o futuro iria conhecer como psicologia. E mais adiante, através da quarta força que ela traz nas mensagens mediúnicas de Divaldo Franco, como a psicologia transpessoal. Nessa oportunidade, há uma mensagem muito bonita de Joana de Ângeles a Francisco Cândido Xavier, dizendo para nós uma grande lição, de que a paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Ninguém abandone a luta, crendo conquistar assim a paz. Joana de Ângeles não se arredou da tarefa de conquistar a paz de si própria e a paz do semelhante.
E essa foi a sua última encarnação em nosso mundo, como uma brasileira de muita coragem. A veneranda Joana de Ângeles, então, foi convidada quando desencarnou, por uma equipe de espíritos muito elevados, a colaborar para a implantação de uma mensagem que era conhecida como a terceira revelação. A convite de Emmanuel, que já conhecia um pouco Joana de Ângeles e sua devotada causa a Jesus, e o vasto intelecto e conhecimento dela, convidou para que se organizasse um grupo de 100 espíritos amigos, que ajudariam no contexto do Espírito Verdade, para trazer a um desconhecido Allan Kardec a revelação da doutrina dos Espíritos. Joana de Ângeles, então, colabora efetivamente com a mensagem doutrinária, trazendo duas mensagens que constam no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas chamada a paciência e outra, pedi e dar-se-vos-á. Essas duas mensagens, inclusive assinadas por um espírito amigo. Na verdade, é ela que escreveu essas mensagens. Joana de Ângeles permaneceu ao longo de todo o período antes de encontrar-se com Divaldo, ligada à fraternidade da Santa Isabel de Aragão, a grande santa católica que, em devotada causa ao ideal do Cristo, colabora com atividades de cunho social. E naquela ocasião, além de ser convidada à causa de divulgação do Espiritismo, ela foi convidada a conhecer do mundo espiritual, veja que espantoso, a conhecer do mundo espiritual aquilo que já estava sendo planejado para a implantação no mundo físico e que ela ainda não veria como encarnada, mas já desencarnada teria o conhecimento, que era a psicologia. Séculos depois, ao encontro com Divaldo Franco, ela começa a trazer leituras com contexto psicológico. Divaldo fica em dúvida. Ele não sabe se aquilo é muito certo e leva os escritos para alguns especialistas. E os especialistas, ao lerem, têm dois choques. O primeiro, de imaginar que Divaldo, que não tem nenhum conhecimento de psicologia gabaritado, pode escrever coisas tão especializadas no ramo da psicologia. Porque tudo que estava escrito ali era psicologia pura. E o segundo choque era que o que ele escrevia ali era novo. Não havia registros consistentes daquela orientação psicológica que Joana de Ângeles trazia. Uma psicologia de cunho transpessoal. Uma psicologia buscando o ser íntimo, a se autoconhecer e ir além dele mesmo para se desenvolver. A psicologia sempre foi restrita às causas do ser, no sentido do seu inconsciente, como na psicologia freudiana, ou até mesmo a causa dos inconscientes coletivos na psicologia junguiana. E não ia além disso. Joana de Ângeles foi além e trouxe a sua série psicológica. 16 obras que a todo espírita nós recomendamos a leitura, porque é de um acervo inestimável de conhecimento e saber. Porque lá há um depositório inesgotável de informações a respeito de como lidar com um semelhante tão problemático que nós somos. E principalmente ajudá-lo a edificar na sua causa maior. Joana de Ângeles, então, realiza esse trabalho que nós conhecemos hoje. Divaldo Franco, com mais de 90 anos, há mais de 80 ao lado dela, com 250 obras, um tanto mais, inclusive, já. 70 países visitados, 2.500 cidades. Ela conseguiu o êxito do amor. Ao tentar a causa do amor, ela conseguiu atingir o seu ideal. E é essa mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês. No propósito do ideal com Jesus, tentemos o amor. No sentido de que ele possa ser o colorado da nossa existência. Hoje, Dia das Crianças, amanhã, em que iremos celebrar mais uma baiana de causa maior, que é a nossa querida irmã Dulce, a quem Divaldo desvela tanto carinho, porque teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho inesgotável de amor ao próximo. São símbolos e são exemplos que nos servem de muita inspiração, para que nós possamos nos entregar à causa como ela se entregou. Encontrar o Cristo interno, para que através desse Cristo interno nós possamos nos autodescobrir e revelar quem realmente nós somos
no sentido do nosso propósito nesta vida, na nossa existência. Para encerrar, eu gostaria de deixar vocês com uma mensagem que, na voz de Divaldo, revela-se muito mais bela, onde busca sintetizar o propósito do nosso encontro da noite. O convite é muito claro: tentemos o amor. Tenta o amor. Ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade como ele o fez. Todos quantos lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Desfilaram guindados ao êxito transitório, carregados pela falácia e ricos de presunção. Ergueram-se como construtores de impérios e governaram discriminatoriamente, mais temidos que amados. Filósofos que o anteciparam, trazendo ardentes na alma as flamas do bem e do ideal, escreveram em estelas de pedra, em pergaminhos e peles de animais, tijolos de barro cozido e papiros, as instruções para a libertação das consciências e dos corações. No entanto, os seus mais excelentes excertos não lograram penetrar fundo no ímã das criaturas. E ele não. Viveu ensinando pelo exemplo, pacífico e pacificador, amando sempre. Estatuiu o amor como sendo o zênite e o nadir da vida, e ao fazê-lo, mudou as estruturas da ética, da cultura e da civilização. Jesus dividiu a história e fez o marco limítrofe de todos os tempos o amor, que é a origem, o meio e o fim de todas as realidades, de todas as vidas. O homem, na sua fama de crescer e de conquistar, vem dilatando os espaços e preenchendo-os com guerras e desolações, lutas e ambições. Fascinado pelo poder, venceu as distâncias, acumulou europeios e caminha por isso mesmo vitimado pelo tormento da egoesclerose que o enlouquece. Só o amor é a terapêutica ideal que agora tem recusado com espírito de sistema e de presunção. Combalido e triste nas lutas do teu cotidiano, entre de sabores e amarguras, tenta o amor. Sobrecarregado de dores e anátemas, a sós na multidão, envergastado pela sandice, sem uma saída aparentemente feliz, tenta o amor. Sentindo-te espionado e perdido, para e tenta o amor, em qualquer circunstância e ocorrência. Por mais sombrias se te apresentem, tenta o amor, espargindo como podem de luz. E o amor te responderá em paz e beleza, tudo quanto em sementares nos outros corações. Haja, portanto, o que houver, não revides mal por mal, desejando e fazendo ao teu próximo todo o bem que desejares que ele te faça. Descobrirás que o amor ao próximo, efeito imediato e mais urgente do amor a Deus e a si próprio, é a regra de ouro, a solução para todos os quesitos do pensamento universal. Faze, portanto, como Jesus, e jamais te cansarás de tentar o amor até que ele domine soberano em teu coração. Naturalmente, nós ainda veremos de ver a grande jornada dos Espíritos, indo e voltando incessantemente. Dentro em breve, pelas razões da natureza, Divaldo se apartará de nós. Mas Joana já se comprometeu em voltar.
Segundo constam alguns registros de próprio Divaldo na intimidade com Joana, ela voltará no seio do Espiritismo, dotada de uma mediunidade indominável, inquestionável, para que através do testemunho agora do mediunato, ela possa enriquecer ainda mais a nossa cultura espírita. Roguemos, portanto, para que esses espíritos alcancem esse entendimento, e assim juntos, indo e voltando incansavelmente nas jornadas das encarnações sucessivas, nós possamos ter Joanas, Divaldos ao nosso lado, nos trazendo e ressuscitando sempre a mensagem de Jesus, para que nós possamos dizer sempre: Jesus continua sendo nossa alegria, o consolo e a seiva do nosso coração. Jesus defende-nos de toda a pena. Ele é a força de nossas vidas, a alegria e o sol dos nossos olhos, o tesouro e prodígio de nossas almas. Por isso não deixemos ir Jesus fora do nosso coração e da nossa presença. Que Ele, os Espíritos venerandos, Joana, Divaldo e tantos outros beneméritos do bem, nos acerquem de nós, fazendo-nos tentar o amor incansavelmente, até que Jesus, como diz a mensagem, permaneça inesgotável no nosso coração. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.